Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, e amigos e amigas que são conhecedores do Evangelho e que gostam de ouvir a palavra de Deus. Como está escrito no livro da Bíblia, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Os judeus matam seus inimigos, isso no capítulo 9 de Esther. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam senhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias e os satrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Passandata, e a Dalfon, e a Astapa, e a Porata, e a Adalia, e a Ariadata, e a Parmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, e o inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse ao rei a rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei, que fariam qual, pois, a sua petição, e dar-te-á ou qual ainda o teu requerimento, e fazer-se-á. Então disse Esther: se bem oferecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandamento de hoje, e enforquem os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens,
porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso nos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E assim chamou esse dia o dia do Purim. Irmãos, aqui fala de um massacre. Um massacre que é um reverso do que deveria ter sido, pelo menos aos planos do inimigo, aos planos de Satanás. E o plano dele era o extermínio geral e total de judeus na face da terra. Ele queria fazer uma limpeza. O que se conhecia por filhos de Deus, ele queria em seu plano, usando tal homem maligno e malequita, conhecido por Ramã. Ramã e sua família tinham planos malignos contra os judeus, assim como também Hitler e outros. No próprio livro da Bíblia, como também o rei que queria exterminar o povo de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Mas o Senhor, toda vez que faz isso, Deus faz com que a coisa se vire contra. O Senhor pega aqueles que queriam destruir o seu povo e transforma em uma reviravolta, uma virada de quem está perdendo como quem está ganhando. Os planos de Ramã eram certos, porque o rei não poderia voltar atrás em seu decreto. Mas Deus fez com que o decreto do rei, o Todo-Poderoso, aquele que dizendo que assim seja, ninguém possa fazer voltar atrás. Como também está escrito no livro de Apocalipse, ele é o que tem a chave da porta que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Alguns que leem esse capítulo da Bíblia encaram da seguinte maneira: bem, se não havia necessidade de matar ninguém, porque Deus já os livrara da morte, por que matar este povo? Seria vingança. Se vê aqui como um ponto de extermínio, como um massacre, como um extermínio. Mas a boa verdade é que houve extermínio. Mas houve um extermínio de pessoas que queriam exterminar o povo de Deus. E quando a gente vê isso aí e não entende, para facilitar a nossa compreensão, a gente volta do livro de Esther para Êxodo 20. E vamos ler Êxodo 20 para vermos o que tem em Êxodo 20. Está escrito os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra.
Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visitou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Assim disse o Senhor, no Êxodo 20. O Senhor trata de acabar com aqueles que queriam acabar com o seu povo. O Senhor faz cair por terra aqueles que queriam exterminar. No livro de Êxodo, sabemos que o faraó queria atravessar o mar também, assim como o seu povo atravessara o mar vermelho em pés enxutos. Mas ao atravessar até o meio do caminho, o Senhor fechou o mar. Ali foi o extermínio da própria mão do Todo-Poderoso. Uma vez o Senhor mesmo põe a mão, e às vezes Ele manda o seu próprio povo fazer, para mostrar que Deus é soberano, que Deus tem autonomia de fazer como Ele quer e dar satisfação se Ele quiser, porque Ele é todo poderoso, Ele é todo soberano. Ele não é só soberano, Ele é o todo soberano. Não há nada que o Senhor tenha limitação. Ele não é limitado a nada, não há quem o limite. Ele é o Deus dono do universo, Ele é o dono da terra, Ele é o dono de todos os povos, e inclusive do seu povo, que o ama e o procura agradar. Assim diz o Senhor, que ai daquele que busca perseguir a sua igreja, porque a Ele persegue. O Senhor, o Todo-Poderoso, tem autonomia, e eu peço para que os irmãos que estão afastados da igreja, estão afastados da obra, que de alguma forma estão ofendidos, magoados, estão feridos de mágoa com alguma coisa. A própria palavra diz que nós devemos olhar a Cristo Jesus. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para A, B, C, D, F e etc e tal. E até mesmo os servos de Deus, que uma hora ou outra falha ou erra, ou por ser limitado não agrada tanto como seria tão agradável agradar. Mas assim o Senhor faz conosco, pede que nós não tenhamos orgulho. Baixemos a cabeça, peçamos perdão a Deus, aos líderes, e volte à obra. Deus é o majestoso Rei. Ele faz como Ele quer. Se te dói, se te magoa alguma coisa, releva, filho. Releva, filha. Não filha minha ou filho meu, mas filhas e filhos de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês aceitaram caminhar em Cristo Jesus. Seja qual denominação for. Se a sua denominação fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como Deus, porque está escrito isso de Gênesis a Apocalipse, filho e filha, busquem o Senhor. Creia no Senhor, agrada-te nele, espera nele, descansa nele e mais ele fará. Eu agradeço a oportunidade e eu peço que ouçam as minhas palavras com carinho e ouçam melhor ainda as palavras que tem na Sagrada Escritura. E cada um que está ouvindo nesse áudio, não é nenhuma novidade. Possivelmente vocês já ouviram tudo isso que eu já falei dentro do templo, direto de um servo ortogado, como autoridade em púlpito. Não apenas um servo comum, simples e humilde. Um servo que já errou também. Porque ai daquele que tocar o ungido de Deus. E a dor sempre vem quando você percebe que você feriu alguém. E quando mais você percebe que feriu o ungido de Deus.
aí dói mais ainda. Curva-se o Senhor, pede perdão a Ele. Ele falará contigo. O Santo Espírito da Verdade te convencerá. Eu agradeço a oportunidade e me despeço aos irmãos com a santa e gloriosa graça e paz do Senhor. Amém. Um abraço a todos. Fiquem na paz.